Os advogados de Jair Bolsonaro apresentaram hoje no Supremo os argumentos contra a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Foi o segundo dos 5 dias reservados para o julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Do lado de fora do STF, policiamento reforçado em meio a dezenas de jornalistas de veículos nacionais e estrangeiros que atuam na cobertura do julgamento. Dentro do plenário, advogados de Jair Bolsonaro dividiram o tempo destinado à apresentação dos últimos argumentos antes dos votos dos ministros. Celso Vilardi começou contestando o tempo destinado para a análise do material obtido durante a investigação. Com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. Eu não conheço. O conjunto da prova, eu não conheço. São bilhões de documentos. Numa instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório. A validade da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid também foi alvo de protestos. É ele que realmente foi chamado para depor 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes. Mas nas 16 vezes ele mudou de versão diversas vezes. E isso não sou eu que estou dizendo. É, na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições. Ele diz que foi dirigido, ele diz que foi induzido. O advogado ainda defendeu que não há provas que vinculam o ex-presidente aos planos para a ruptura democrática apresentados pela acusação. Ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. Não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, à Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em Punhal, em Luneta, em Copa, em 8 de janeiro. Nem o delator, não há uma única prova. Também foram feitos questionamentos sobre aspectos jurídicos da acusação, como a possibilidade de punição pelos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os defensores do ex-presidente afirmaram que a realização de lives e reuniões com comandantes das Forças Armadas não podem ser classificadas como o início da execução dos crimes de atentado à democracia. Na visão dos advogados, os atos sequer teriam sido cometidos com violência, como demanda a aplicação da lei. O outro advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, rebateu a tese da PGR de que o ex-presidente pretendia dar o golpe por meio da decretação de um estado de sítio com o apoio dos chefes das Forças Armadas. A denúncia disse, não foi adiante porque o comandante do Exército e o comandante da Marinha não pretendiam, não aderiram a esse intento. Isso não seria um óbice ao presidente. Se pensasse que isso seria um óbice, ele seria, evidentemente, facilmente superado. E superado de que maneira? É uma prerrogativa legal do presidente da República a nomeação e também a substituição dos comandantes militares. Ao fim da sessão, a defesa afirmou que cumpriu o seu papel. Se o julgamento for estritamente jurídico, não há por que condenar o ex-presidente Bolsonaro. Se houver influxos de política, é outra questão. Mas se for estritamente jurídico, ele tem que ser absolvido. O advogado também adiantou que o ex-presidente não deve ir ao Supremo na próxima semana para acompanhar o voto do relator, Alexandre de Moraes. O presidente tem uma saúde extremamente fragilizada hoje. Eu tive com ele, tem crises de soluços muito fortes, até aflitivo. E a orientação médica é de que, de fato, ele permaneça. Porque é muito estressante aqui, tanto do ponto de vista físico, quanto emocional. É uma situação bastante delicada.
Para que a gente possa entender melhor tudo que a gente acompanhou nessa reportagem e nas próximas que nós vamos apresentar para você, nós convidamos 2 especialistas para analisar esse segundo dia de julgamento de Bolsonaro. Eu quero agradecer aqui a presença do cientista político Bruno Garchagen e também do advogado criminalista Bruno Salles pela presença. Muito boa noite a vocês. Obrigado, Bruno, por estar mais uma vez conosco aqui. E a primeira pergunta que eu faço é: a defesa conseguiu realmente descolar a relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o 8 de janeiro ou não? Bom, do ponto de vista político, acho que não. Do ponto de vista técnico, há uma discussão enorme. Ainda mais quando se mistura a intenção, o planejamento e a execução. Tudo isso está muito confuso. As provas apontam que, de fato, havia uma intenção. Só que a discussão jurídica, a partir do tipo da lei, o que a lei traz, é que está em discussão. Se houve, de fato, uma tentativa vinculada a uma execução ou não. De qualquer maneira, e pegando o que o advogado mencionou na entrevista, o julgamento, desde o início, é político. O critério técnico se tornou um critério secundário desde o início. Tanto é que não há dúvida de que o ex-presidente será condenado. A discussão, nesse momento, é o tamanho da pena e se ele cumprirá a pena de prisão num presídio ou se em prisão domiciliar. E qual a sua opinião, Bruno? Olha, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que parabenizar os advogados que fizeram sustentações orais impressionantes e é muito difícil a gente ver a dificuldade da atividade do julgador, porque quando você assiste a sustentação oral da Procuradoria-Geral da República ontem, com argumentos muito bem talhados, com uma história que tem começo, meio e fim, a gente olha aquilo e fala: nossa, isso aqui é impossível, já está condenado. Aí você ouve hoje os advogados e pensa: nossa, não, peraí, eu acho que então não tem que condenar ninguém. Eu me lembrei um pouco, César, de quando, da última vez que eu fui comprar colchão. Você vai comprar colchão, um fala: olha, a mola ensacada é a melhor que tem. Aí você vai na loja do lado, ele fala: não, agora tem uma tecnologia nova. E você fica ali com uma dúvida enorme e você vai ter que ter uma opinião técnica. E é isso que vai acontecer semana que vem. Vai ser um julgamento técnico. Eu não sei se todos vão ser condenados. Eu acho que talvez é possível que alguns não sejam condenados, outros sejam condenados. A situação de cada um é diferente e, inclusive, a defesa de cada um foi diferente. Alguns, por exemplo, cito aqui o advogado do general que foi ministro da Defesa, Paulo Fernandes, quando ele tira o seu cliente daquelas tramas, mas reconhece que houve uma trama. E ele, inclusive, é interpelado pela ministra Carmen Lúcia, dizendo: não, você está dizendo que você tentou demover, que seu cliente tentou demover, o presidente tentou demover do quê? Ao que o advogado responde: de qualquer tipo de medida de exceção. Então, cada um vai ter um aspecto, cada um vai ter uma análise diferente e cabe ao Supremo Tribunal Federal, como última voz do nosso ordenamento jurídico, dizer se há um liame com o 8 de janeiro, se houve atos de execução ou atos meramente preparatórios, o que é algo muito difícil no direito. Escrevi um artigo inteiro sobre isso, César. A gente pode dar um exemplo, por exemplo. Uma pessoa entra armada dentro de um banco. Ela está armada. Ela ainda não deu uma ordem para todo mundo sentar no chão. Isso é um ato preparatório ou já é um ato executório? Depois a gente descobre que ela estava lá com aquela arma e ela já tinha estudado. Ela já sabia como era aquela dinâmica do banco, mas ela não teve a oportunidade de dizer todo mundo para o chão. Ela é parada antes. Isso é ato preparatório ou isso é ato executório? A gente tem uma doutrina inteira discutindo isso. Mas, na sua opinião, como ele disse, é um julgamento político ou um julgamento jurídico, na sua opinião? É um julgamento jurídico, eminentemente jurídico. É um julgamento, se nós aceitarmos que é um julgamento político, não tem nem por que ter o julgamento. Se nós aceitarmos que o julgamento que deve prevalecer é o julgamento político, o ex-presidente Bolsonaro já não foi eleito. Então, já deveria estar preso porque é um julgamento político? Claro, não aceito isso. É um julgamento estritamente técnico em que nós teremos ministros analisando a prova, com argumentos muito importantes trazidos pela defesa. Argumentos que nós, advogados criminalistas, estamos defendendo há muitos anos. Por exemplo, o document dumping, que foi dito muito hoje, César, que é
trazer uma série de elementos, teras de informação e jogar isso no processo para que a defesa tenha que analisar tudo aquilo. O advogado do general Heleno, que foi brilhante na sua sustentação também, Matheus Milanês, trouxe isso, o doutor Celso Vilardi trouxe esse ponto muito importante e o doutor José Luiz de Oliveira Lima também. Falando, olha, isso aqui são teras e teras de informação, como analisar tudo isso de maneira eficaz. A polícia tem todo um aparato, o escritório de advocacia não tem. E nós estamos ali há muitos anos defendendo isso, que isso não pode acontecer. Infelizmente, na nossa jurisprudência, a gente não tem muitos casos da defesa, eu não conheço nenhum caso da defesa ganhar uma nulidade por document dumping. Mas esse é um julgamento inédito, talvez a gente tenha uma mudança aqui. Agora, teve um outro ponto sustentado pela defesa de Bolsonaro, que é a reunião com generais que não configura uma tentativa de golpe, ao contrário do que diz a Procuradoria-Geral da República. E aí? Bom, primeiro ponto, só discordando do colega, o fato de ministros do Supremo se posicionarem publicamente, já é um sinal de que o julgamento é político e não estritamente jurídico. O fato de haver inúmeras evidências de que materiais de que houve cerceamento da defesa, inclusive o que o colega citou da quantidade de material que foi disponibilizado aos advogados de defesa num curto espaço de tempo, já mostra que o caráter técnico, pelo menos do ponto de vista da defesa, não existe. Há uma série de problemas de ordem política que se sobrepõem à dimensão jurídica. E não há dúvida que até o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, por várias vezes nesse julgamento, posicionamentos políticos, também não deixam dúvida de que se trata de um julgamento político. E, por fim, o fato de que há um reconhecimento geral de que o ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado, já é também prova de que a discussão jurídica ela é secundária. E qual que é a sua opinião, Bruno? Bom, eu acho que, novamente, nós temos aqui uma grande dialética, né? Vou me ater à pergunta se uma reunião pode ser considerado um ato executório de uma tentativa de golpe ou se são meros atos preparatórios. Novamente, aqui a distinção é muito difícil, mas nós temos dois depoimentos bastante comprometedores, que era do chefe do Exército, das Forças Armadas do Exército e da Aeronáutica, Brigadeiro Batista Júnior e o general Freire Gomes. Ambos dizem que naquele momento, após as eleições, após a vitória do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Jair Bolsonaro, que recusava-se a reconhecer a vitória do presidente eleito, chama esses generais, chama esses chefes de armas, os 3 chefes de armas, e propõe a eles mostrar uma minuta que é chamada de minuta de golpe. Ou alguns outros dizem que não é uma minuta de golpe, que são considerandos. E o general Freire Gomes diz o seguinte, ele faz uma pergunta ao presidente. Nesse documento, existe alguma medida que impediria o presidente da República eleito de tomar posse em janeiro do ano que vem? Ao que lhe é respondido, segundo as testemunhas, sim, existe. Então, os chefes de arma do Exército e da Aeronáutica dizem, nós não vamos nem analisar esse documento, nós não queremos ver. Então, o que essas testemunhas dizem, 2 chefes de armas, e aqui tem um peso enorme, não é um delator, não é coronel Mauro Cid, é um general e um brigadeiro, chefes de 2 armas das nossas forças, dizem que houve uma proposta de um golpe de Estado. E essa proposta, ela tem em si, segundo uma corrente doutrinária dominante hoje em dia, a violência, porque você não está propondo isso para qualquer pessoa, você está propondo isso para o Exército, para a Aeronáutica e para a Marinha. Isso em si já demonstraria uma tentativa de deposição do governo mediante violência, porque se não fosse mediante violência, você estaria propondo isso para outra pessoa. Estaria propondo isso para um partido político.